O iPod apresenta... Tem muita gente querendo transformar o Brasil, mas a verdade é que impacto em larga escala não acontece só com boa intenção. Ele precisa de estratégia, articulação e principalmente conexão entre quem tem recursos e quem está na ponta fazendo acontecer. No episódio de hoje do Na Boa, eu converso com a Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, uma iniciativa que vem justamente ocupando esse espaço essencial, o de aproximar grandes empresários e projetos sociais, fomentando investimentos mais conscientes, levando conhecimento técnico e oferecendo assessoria para potencializar de verdade o impacto social no país. A Carola é daquelas pessoas que transitam com fluidez entre mundos diferentes, né? Ela entende profundamente a lógica, a linguagem e o ritmo do segundo setor, mas foi completamente atravessada pela potência da transformação social. E é nesse encontro que nasce o seu trabalho: traduzir, conectar e impulsionar. Mais do que mobilizar recursos, ela ajuda a redesenhar a forma como os investimentos sociais acontecem, trazendo visão estratégica, inteligência e compromisso de longo prazo. Porque não se trata apenas de doar mais, mas de investir melhor, com intenção, acompanhamento e resultado. Essa é uma conversa sobre pontes, sobre como engajar quem ainda está distante, sobre como fortalecer quem já está fazendo e, principalmente, sobre como acelerar mudanças reais em um país que precisa e muito de soluções coletivas. Então fica por aqui, porque esse episódio é um convite para repensar o papel de cada um de nós na construção de um futuro mais justo e possível, não é isso, Carola? Tenho certeza que você também corrobora aí com todas essas reflexões, né? Oi, Silvia, que bom estar aqui com você hoje. Super obrigada pelo convite. Carola, antes de falarmos sobre o Movimento Bem Maior, eu queria entender um pouco da sua trajetória, né? Você está aí falando que são mais de 30 anos, mas antes de você se tornar a diretora executiva do movimento, você também está envolvida com o Instituto Proteia, com a Liga Solidária, Artesol, Pacto contra a Fome. Me conta como é que foi que as causas sociais entraram aí na sua vida. Bom, eu venho de uma... Vamos começar um pouquinho mais para trás, né? Eu fui criada numa casa de 5 irmãos, eu sou a caçula, e os valores aí comunitários, os valores de garantia de direitos humanos e essa conversa sobre seres políticos e cidadãos sempre permeou a minha educação e na minha casa. Meus pais eram advogados, a minha mãe era uma mulher super à frente do tempo dela, ela se formou no Lar de São Francisco em 1946, era das pouquíssimas mulheres que tinha na faculdade, então eu fui criada por essa mulher forte, advogada e ligada a causas sociais a vida toda. Eu fui empreendedora no início da minha carreira, eu tive uma marcenaria, que é a grande paixão da minha vida, madeira. Eu trabalhei com decoração, e aí quando eu estava grávida, e sempre fiz trabalhos voluntários paralelos, tá? Quando eu estava grávida do meu terceiro filho, a Liga Solidária atravessou a minha vida, nessa altura era a Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, já era uma organização muito grande, mas que vivia uma crise de captação de recursos e de alinhamento de foco, etc. Eu fui convidada para participar de um redesenho de custos da sua maior unidade, que na época, só para você ter uma ideia, Silvia, na periferia de São Paulo, ela já atendia por volta de 3.000 pessoas por dia. Caramba, por dia. Lá eu fiquei 3, 4 anos por dia. Lá eu fiquei 3, 4 anos, que foi onde realmente eu conheci a periferia de São Paulo, subi morro, conheci grandes lideranças sociais, que são meus grandes amigos até hoje, entendi desenhos de políticas públicas na cidade de São Paulo, tive relação com secretarias, etc. E lá na Liga eu acabei ficando quase 20 anos, porque de lá eu fui tesoureira da organização, depois eu fui vice-presidente, fui presidente por 6 anos, e tive a chance de fazer uma escola na prática, no morro, com as lideranças, liderando roda de conversa, centro de violência doméstica, fazendo terapia comunitária, quer dizer, uma vastíssima
e amplo trabalho social, mas sempre olhando para a cidade de São Paulo. Paralelo a isso, eu comecei a ser conselheira de algumas organizações amigas. Quando acabou o meu mandato na Liga, e eu mesmo tinha mudado o estatuto para não poder renovar por melhores práticas de governança, e etc., eu saí e falei: bom, e agora essa carreira, como eu faço? Né? Com 50 anos, para onde eu vou? Porque na minha cabeça eu não tinha uma carreira. Eu tinha só um grande amor e um trabalho profundo na periferia e liderando uma grande organização social de 100 anos. Você ter uma ideia também, para quem está nos ouvindo entender, é uma organização que, na época que eu saí, já tinha 1.200 funcionários CLT e um orçamento de 120 milhões de reais por ano, com 40 convênios públicos. Um negócio social, né? Enorme, enorme. Aí de lá eu saí e resolvi ir estudar. E eu estava pensando em ir embora estudar mensuração de impacto social, que é um grande interesse que eu tenho, que eu conheço na prática, mas me faltava a metodologia e o diploma, porque eu olhava as vagas e via rodando quarteirão os diplomas das garotas. Falava, gente, eu não vou conseguir nunca. Nesse inteirinho, eu encontrei o Eli Horn, que já me conhecia por conta da Liga, a gente já tinha feito coisas juntos. Ele me falou: não, a senhora vem trabalhar comigo e eu quero montar uma organização social de fomento à filantropia no Brasil. E assim nasceu o Bem Maior. Ele me contratou, logo veio o Rubens Menin e o Eugênio Matar, que vocês conhecem bem aí em Minas, e os três fundaram o Movimento Bem Maior, com a grande missão de fomentar a filantropia no país, melhorar a cultura de doação. E aí, obviamente, que eu pude realizar o sonho de pensar em filantropia estratégica, não mais uma filantropia pontual e assistencial, uma filantropia mais de médio e longo prazo, olhando para mudanças um pouco mais sistêmicas e poder fazer o que a gente realmente acredita, quem veio do campo e sabe que é necessário, que é fortalecer as organizações sociais do país. Muito legal, porque você está desde o início, então, ou seja, você já começou com essa visão mais estratégica, que eu acho que tem muitos projetos que estão nessa transição, né? Abrindo a cabeça, se profissionalizando, percebendo que eles podem ser mais do que um projeto, mas um negócio, que eles têm que ser autossustentáveis. Toda essa visão você já chegou implementando. Acho que o movimento já conseguiu chegar aí à frente de muitos outros projetos, né? Ele nasceu com essa configuração de filantropia colaborativa, então são grandes empresários que juntos fazem a sua filantropia, né? Então tem aqui como se fosse um grande fundo de recursos e tem um planejamento estratégico a ser seguido, porque daí eles trouxeram as linhas das quais eles mais gostariam de quais causas eles mais gostariam de olhar. Então, obviamente, filantropia é uma ferramenta para fazer transformação social. Então, a gente tem aí um olho em cada lugar muito claro. Um que é olhar para como melhorar a filantropia no país, então, todo o arcabouço legal, a infraestrutura do setor, etc. E um olho de quais causas seriam as do coração desses filantropos. E aí a gente olhou especificamente para a educação e inclusão produtiva, sempre no olhar de desenvolver as organizações sociais acima de tudo. Ou seja, o objetivo do movimento é apoiar os projetos e iniciativas que já estão atuando em causas sociais. E aí isso vai tanto em termos financeiros, técnicos, como é que funciona? Então, o objetivo do movimento, para além de apoiar projetos, é apoiar organizações. Então, a gente tem uma premissa aqui de que quase 90% dos apoios que a gente já fez e faz são de recursos flexíveis. A gente não gosta de carimbar recursos, porque a gente entende que as organizações são as detentoras das soluções locais e do conhecimento da demanda. Quem sou eu, detentora desse recurso, para dizer, olha, é melhor ir para cá ou para a direita ou para a esquerda? O que a gente tem é um time com uma expertise técnica que pode ajudar no encaminhamento, principalmente das organizações pequenas. Então, o recurso, por critério, é flexível. A gente usa uma metodologia que se chama Trust-Based Philanthropy, que é filantropia baseada na confiança, que é até um documento que está no nosso site, que foi lançado por Harvard há uns 6 anos atrás, aonde a gente enaltece mais a relação com as organizações do que
tanto o formato fechado de prestação de contas. Obviamente que todos os indicadores, todo o monitoramento e todo o uso eficaz do recurso, para nós, é premissa número um, porque o recurso é escasso e a demanda é gigantesca. Mas de que forma? Baseado na confiança e na relação desenvolvida com essas organizações. Então, eu acho que aí tem um jeito um pouco diferente de olhar para as organizações, Silvia. A gente entende que o nosso recurso é para potencializar a oportunidade destas organizações fazerem o que elas mais sabem e se preocuparem menos com os formatos. Os formatos, a gente ajuda elas a fazerem. Maravilhoso. Bom, essa articulação aí que vocês fazem com investidores, com as empresas, é fundamental para que isso aconteça, né? Mas aí eu já fico pensando que o grande desafio é como fazer isso acontecer. É preciso falar a língua dos empresários ou apresentar a filantropia e o trabalho dos projetos para eles? Como é que fica essa articulação aí para aproximar esses setores, né? Olha, Silvia, eu tenho que te dizer que é por tentativa e erro, porque cada um tem uma forma de estar no mundo, né? Então a gente vê filantropos que estão no mundo exercendo a sua filantropia porque querem devolver as oportunidades que tiveram. Tem outros que têm motivos religiosos, então, assim, a sua religião já de cara diz: "Não, você precisa fazer o bem para o mundo". E tem outros que com certeza estão se empoderando e estão cada dia mais conscientes do seu papel de cidadão no mundo. Então, aí vai do perfil de cada um e da gente ter a sensibilidade de entender. Eu brinco que eu sou quase uma grande tecla SAP do controle remoto, porque se eu não falar a linguagem dos filantropos, dos financiadores, dificilmente eles entendem o que eu quero dizer, porque no setor a gente tem uma linguagem quase própria, né? Eu brinco que a gente é igual advogado, é um terceiro setorês, é um juridiquês, é um terceiro setorês, né? Então, assim, é difícil entender a lógica das nossas terminologias. Por outro lado, o terceiro setor precisa se abrir e entender também por que dessa semântica necessária, porque o terceiro setor, muitas vezes, fica, entre aspas, magoado, fica como se ele se sentisse desprestigiado por a gente não levar exatamente a terminologia para, vamos dizer, para Faria Lima. Então, tem um meio do caminho aí que é necessário, quer dizer, é necessário um letramento do lado de cá, principalmente nas causas mais espinhudas, como raça, gênero, o próprio tema da justiça social ou da desigualdade, né? E do lado de cá tem que ter uma compreensão também de que a gente tem que acertar discursos e alinhar expectativas, que eu acho que esse é o principal ponto. A intencionalidade do lado de cá está clara, é ajudar, seja qual for a motivação do coração de cada um, é ajudar para a gente que tenha um país mais justo e equânime. Do lado de cá, há a demanda e a expertise. Então, como a gente faz para alinhar? É na sensibilidade, sem dúvida nenhuma. E, em segundo lugar, mostrando eficiência, eficácia e resultado. Eu costumo dizer, Silvia, que recurso filantrópico é recurso que pode correr risco. Então, eu falo para os investidores: olha, dentro da sua carteira de investimentos, a gente tem lá uma parcela que é para o investimento social, e esse investimento vai correr risco, maior ou menor, igualzinho o resto do seu portfólio de investimentos. E é correndo o risco que a gente tem melhores resultados, igualzinho no mercado financeiro. Só que tem uma diferença crucial. Esse recurso colocado à disposição do bem comum, ele pode ajudar a testar desenhos de políticas públicas, de soluções locais, de novas tecnologias sociais. E a gente precisa saber se isso funciona ou não. Então, se não funcionar, o seu recurso também foi usado muito bem, porque a gente já sabe que é um modelo que a gente não pode repetir para não gastar, eventualmente, recurso público amanhã. Então, o fracasso ou o sucesso de um investimento está do ladinho. Porque se o seu investimento foi para uma organização que está testando um modelo novo que não funcionou, glória a Deus. Porque isso não virará política pública um dia, porque recurso público a gente não pode desperdiçar.
Maravilhoso. Otimização de tempo, de trabalho, de pesquisa, né? E legal que você falou o tempo todo aí sobre a questão do retorno, né? E aí eu te pergunto, porque frequentemente eu escuto que uma marca, ela pode até, ou uma organização, né, uma empresa, ela pode até se solidarizar com uma causa, mas o que faz ela apoiar, patrocinar um projeto ou uma iniciativa é o retorno de marca, é o branding, é o que ela vai ter como retorno, né? Como é que você enxerga isso? Ainda tem essa visão de, ok, achei legal, mas como que a minha marca vai aparecer? Como é que isso vai voltar para a gente? Você falou muito aí da mensuração, né? De impacto, que é realmente, tem coisas que a gente não consegue. Eu digo que não é que não consegue, mas é difícil, né, Carola? Porque a gente fala de dados qualitativos e dados quantitativos, né? Como é que fica isso aí? Então, esse para mim é um lugar bem espinhoso, Silvia, e que eu sou uma pessoa meio controversa nesse lugar. Primeiro, porque eu acho que as empresas, né, têm que ter muito claro ali no seu departamento de responsabilidade social ou no marketing ou RH, conforme onde está alocado, essa intenção de ajudar na transformação social do país. Eu acho que tem que ser tem coisas que têm que ser separadas, né? Uma coisa são obrigações legais dessa empresa. O que é obrigação legal, que está dentro daquela pauta ali do E e do S, do G, né, do ESG, para mim, isso não é nem filantropia, nem investimento social privado. Isso é responsabilidade legal. Outra coisa são incentivos fiscais, que são maravilhosos, eu apoio e acho eles importantíssimos para o país, mas também não está na caixinha nem de filantropia, nem de investimento social privado. É outro recurso. Nós estamos falando aqui de um recurso intencionalmente, com intencionalidade, desse conselho de administração, disponibilizar 1%, 2x do lucro dessa empresa para retorno para a sociedade. E aí a gente pode olhar em dois lugares, ou algo alinhado com o core business dela, então aí fica mais fácil trazer retorno para a sua marca, né? Então, sei lá, uma construtora que também vai ajudar a revitalizar um bairro do lado da obra que acabou de fazer e tal. Então, está diretamente ligada ao core, ao seu cliente que está ali do lado, isso é uma ação muito válida, está tudo certo. Outra coisa é uma organização que entende que tem uma vocação, quem sabe, ampliada, de olhar para a demanda dos lugares ou de onde ela está ou não, e dizer: não, esta é uma causa que nos comove, que nós entendemos as métricas, os indicadores do país, e a gente quer atuar nela com um escopo maior, como saúde, inclusão produtiva, e aí vai recortando. E nesse caso, eu acho que tem mais dificuldade de mostrar, hã, para o seu negócio o que você está fazendo em prol da sociedade, porque está desligado do core business. E tudo bem, o que vai precisar só é mostrar por que dessa intencionalidade, desta vocação, que pode ser por território, pode ser por público atendido, etc. Agora, eu adoro, por exemplo, no Pacto contra a Fome, eu aprendi isso lá, quando a gente vai levar a causa da fome no país, por exemplo, para algumas empresas, eles falam: "Não, mas isso não existe, saímos do mapa da fome", parará, tem 1000 argumentos. E aí o que a gente tem pedido para grandes empresas, né, que tem 1000, 2000, 5000 funcionários é: roda um assessment dentro do seu RH e veja qual é o grau de insegurança alimentar dos seus funcionários ou alguém da família. E tem sido uma grata surpresa que essas grandes empresas têm detectado graus de insegurança alimentar diversos nas famílias dos seus colaboradores. E aí, é simples, quais são as ações que você, empresa, vai fazer diretamente para os seus colaboradores. Então você passa também a ter algo interno na sua empresa que é necessário para você melhorar a produtividade e a qualidade do seu trabalho. E aí a sua marca está ali ligada nesse lugar de desenvolvimento interno e está tudo certo igual. Então eu falo o seguinte, que desde que a gente esteja olhando para o bem comum e a intencionalidade seja muito clara de desenvolvimento do social deste país, diminuir desigualdades, para mim está tudo certo, alinhado, desalinhado com o core, fazendo, Silvia, para mim tá É, bom. não, e o exemplo que você deu é maravilhoso, porque começa dentro de casa.
com quem está Exatamente, ali ao nosso redor. E isso serve para tudo, né? Quando a gente tudo. começa, eu quero fazer alguma coisa, não sei o quê, que ação que eu posso começar, como que eu posso impactar? Olha, Olha para dentro de casa, olha, começa por onde você já sabe com quem está ao seu redor, né? a gente recebeu um filantropo que era de uma empresa muito grande, né, e ele lá conversando, fazendo uma jornada de aprendizado, em filantropia, para entender qual era a vocação da família e tal. Estava difícil ali de destravar. Eu perguntei: "Quantos funcionários tem sua empresa?". 30.000. Falei: "Espetacular. O senhor Uau. sabe me dizer, quantos funcionários, têm filhos abaixo de 7 anos?". "Não, mas o meu RH sabe". Falei: "Então a minha primeira sugestão para o senhor treinar e com a sua família lá no sábado, domingo, no pátio da sua empresa é: faça uma parceria com a Secretaria de Saúde e faz um dia de vacinação e coloca a carteirinha de vacinação do filho de todos os seus funcionários em dia. Segundo passo é entender se todos estão na escola. E assim a gente foi desenvolvendo uma coisa para a primeira infância dos filhos dos funcionários, porque era uma causa do coração da família. Gente, aquilo ali foi game changer no RH daquela empresa, porque eles nunca tinham pensado em olhar para isso. Eles tinham vaga de PCD, eles tinham cota de. Gente, mas uma pessoa é uma família. Aham. E assim, uma pessoa de 25 anos que ganha R$ 6.000 é uma coisa. O mesmo cargo com uma pessoa de 65 que é avô, 5.000 não adianta. Então tá certa essa escala aí de cargos e salários. As pessoas ficaram me olhando e falaram: "Não, mas a gente tinha pensado em filantropia". Eu falei: "Não, esse é o próximo passo. Nós vamos seguir para esse passo. Mas a gente tem que ir treinando também o olhar para a pessoa, para o desigual, para o problema nacional, entendeu? Porque a gente acha que está sempre fora da onde a gente está, e na verdade está do lado da gente. Exato. E é por isso a importância de, iniciativas como a de vocês, porque muitas vezes essas funções ficam para o RH, ou então para a comunicação, eu já passei muito por isso, e são profissionais que não têm muitas vezes essa visão, né, eles têm a visão ali da empresa, os conhecimentos técnicos, mas não têm essa pegada aí de começar a entender as relações, a humanizar, né, eu falo muito disso. E aí quando Isso. você fala da filantropia, como é que a gente como é que vai implementar de fato essas ações, eu te pergunto, como que as organizações podem aproveitar, tá, no bom sentido, dos projetos sociais e vice-versa? Como é que começa esse flerte aí, onde um ganha com o outro nessa relação aí, que realmente eles trabalhando juntos é muito melhor do que a empresa ficar ali sozinha tentando impactar, sendo que às vezes ali do lado já tem um projeto que está só precisando ali de um incentivo dela e que faz muito mais sentido eles trabalharem juntos também, né? É. Olha, hoje, né, no Bem Maior, eu trabalho com pessoas físicas e com poucas empresas, tá? Acaba que a gente dá pitaco, né, na boa intenção, nas empresas das pessoas físicas que nos procuram. A gente tem hoje 9 associados com grandes empresas e que as empresas, graças a Deus, estão todas super organizadas na sua responsabilidade social e esses, empresários já têm, plena consciência da condição do Brasil. Então, o que eu vejo hoje aqui, que a gente tem tentado fazer, quando a gente tem só para dar um passo atrás, desculpa, Silvia, vamos lá. O Movimento Memória tem um portfólio de organizações que ele apoia nos diversos causas que a gente apoia, seja por causa, seja por território. Quando a gente monta esse portfólio de investimento e a gente aprova com esses filantropos, está muito claro o que a gente está esperando de resultado desses investimentos, tá? E a gente não tem nenhum projeto próprio. A gente apoia de terceiros, porque a gente entende que o Brasil está coalhado de organizações sociais hipercompetentes de todos os tamanhos, da minúscula do interior do sertão, à gigantesca, sei lá da onde, com atuação nacional, que precisam de ajuda no seu desenvolvimento institucional e nas suas causas. Mas, muito além disso, elas precisam de organizações como o Bem Maior ou de filantropos como os que a gente tem e tantos outros que tem no Brasil, elas precisam da sua influência, que é o que a gente chama de policapital. Elas precisam de dinheiro
e elas precisam de influência, de voz e de oportunidade para serem colocadas seja a sua causa ou a organização, no grande lugar de comunicação. Então, quando a gente tem um filantropo que chega numa mesa de restaurante, fala: olha, eu estou auxiliando na mudança de uma lei de educação, como foi o nosso caso, que a gente apoia o Todos para a Educação, para a implantação da nova Base Nacional Curricular. Então, é algo um pouco estratégico para o país e que às vezes é intangível para muitas pessoas, mas é game changer. Porque se a gente conseguir ter um currículo igual para o Brasil inteiro, com as adaptações regionais necessárias, a gente pode mudar o patamar dos indicadores da educação. Então, quando você tem um filantropo falando sobre isso, você muda a dimensão, o recurso é muito importante, mas sair da boca dele que isso é a causa da vida dele, você muda a dimensão e o olhar para a educação no Brasil. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem filantropos que entendem a complexidade da história. Porque quando você fala, por exemplo, eu vou levar sinal de internet para o Brasil inteiro, né? Vou fazer uma parceria com a Starlink, vou botar em todas as aldeias, quilombos, etc, etc. Deixa eu te explicar. Hoje a gente ainda tem no Brasil, Silvia, 6.000 escolas públicas que não têm banheiro. Então ela tem Starlink, mas ela não tem banheiro. Quando você tem um filantropo que você tem a oportunidade de mostrar o retrato desse país e dizer, olha, 56% da população tem, tem CEP com cor. Nós estamos falando de uma população preta, 56% da população. Você está num país que diz que não há racismo. Você tem números estonteantes de moradia, etc, etc. Você fala, ok, nós vamos olhar nesse nicho, que a gente não pode fazer tudo, mas eu preciso que o senhor entenda que tem tudo isso aqui que pode nos ajudar ou nos atrapalhar nos nossos indicadores qualitativos, que é o que eu vou entregar para o senhor. Porque eu estou levando sinal de internet, mas essa criatura não tem banheiro. Então, ele vai estar capacitado com tecnologia para a gente fazer inclusão produtiva, só que ele vai chegar na empresa e ele não sabe se colocar. E aí a empresa vai dizer que não tem condição de manter essa pessoa, porque ele não tem soft skills. Então a gente precisa de um pacote de soluções. Uma coisa isolada fica difícil. Então, quando a gente tem o Movimento Bem Maior ou outras organizações irmãs do movimento, como a gente, que tem acesso a essas pessoas e pode levar o big picture, a gente começa também num, entre aspas, né, é feio falar isso que é meio arrogante, mas um letramento da complexidade do problema, Uhum. entendeu? Mostrar que o buraco é mais embaixo, né? É muito necessário. E aí, para terminar essa fala, eu te diria assim: fica mais claro também quando a gente vai escolher um deputado estadual, quando a gente vai escolher um vereador, tal. Quem que a gente está escolhendo? A gente não está escolhendo aquela pessoa que é do partido A, B, direita, esquerda, etc. A gente está escolhendo aquela pessoa que está alinhado com a complexidade de soluções para o país. A gente não pode ser simplista e normalizar as demandas sociais desse país. Então, a gente tem uma responsabilidade muito além do recurso filantrópico ou de investimento social privado na escolha total da vida. Absolutamente tudo. Como a empresa se porta, como eu ponho o meu voto na urna, como eu trato os problemas que estão do lado dos ambientes que eu frequento. Então, esse cidadão é o que a gente espera e é o que a gente tenta fazer essa tecla SAP de um lado para o outro. É um pouco complexo, né? Um pouco não, muito, né? Até porque é isso, os problemas não são isolados, né? Está tudo interligado. Agora, você falou muito, aquele filantropo que já tem a consciência, aquele filantropo que já tem uma noção maior dessa complexidade, ok. Como é que você vê o perfil dos filantropos brasileiros? Porque catequizar quem já é catequizado é fácil, né? Então você já consegue naturalmente aproximar, não precisa convencer, não sei se é essa a palavra certa. Mas e aí, É a palavra. né? Como é que você se aproxima? Como é que é essa? A gente pega alguém ali daquela organização que já tem um mínimo de consciência ou começa do zero, esse letramento, como você bem disse. Como é que é essa aproximação, até mesmo para ampliar, né, as frentes do movimento e, claro, do impacto, né?
Então, Silvia, de novo, é por tentativa e erro. A gente está falando de pessoas, né, não de bolsos, que é uma diferença que eu gostaria até de deixar bem claro aqui, porque todo mundo que faz captação de recursos para o social olha para o bolso e depois para a pessoa, né? Eu prefiro inverter, eu prefiro olhar para a pessoa primeiro e depois a gente vai ver o bolso dela, porque eu acho que a gente precisa de cidadãos ativos e de lideranças imprescindíveis no país, cada vez mais conscientes, e essas pessoas são líderes natos para o país, estão trabalhando pelo país, geram economia para o país, então eu gosto das pessoas. Eu acho que assim, primeiro, precisa ter abertura para essa conversa, né? Então, assim, não é uma conversa agradável saber das mazelas do país. Então eu posso levar primeiro as mazelas e depois as soluções, ou primeiro as soluções e depois as mazelas. Eu preciso entender qual é ali o principal anseio quando a pessoa nos procura ou quando vai num congresso e etc. É uma medida bem difícil, Silvia, mas o que eu acho é que quando a gente traz a responsabilidade individual para construir esse país, e se a gente tem esse compromisso ou não, se a gente acha que é tudo problema do governo, a conversa fica meio difícil. Quando a gente entende que a gente tem uma responsabilidade ampliada, até pelos privilégios e oportunidades que a gente tem, eu acho que aí as portas se abrem e a conversa começa a fluir melhor. O que a gente vê hoje, que inclusive é uma estratégia que o Bemauer está inaugurando esse ano para ver se a gente consegue mais aderência de recursos que não estão na mesa ainda filantrópicos, é fazer algo mais territorial, regionalizado. É muito difícil você ter um filantropo, por exemplo, no Ceará, que quer trazer dinheiro para uma coisa nacional ou para botar dinheiro lá em Cuiabá. Você pegar do Pará e botar dinheiro no Rio de Janeiro. Essa coisa é para filantropos que já são maiores, mais maduros, etc. Então, o que a gente percebeu, a gente fez uma pesquisa grande o ano passado, com uma consultoria que veio trabalhar conosco, e a gente está usando uma estratégia de. Estamos fazendo a primeira agora e já tem mais duas na boca do gol, de fazer coalizões regionais. Então, o Bemaur vai com a sua expertise, o critério é que a gente vai colocar recurso naquele estado, naquele município, com uma tese de uma teoria de mudança, como a gente chama, que é qual é o problema e quais são as soluções que a gente vai investir para tentar sanar esse problema principal, através de organizações sociais, mas daquele lugar. Então, para a gente vai com a expertise, com a equipe técnica, com o recurso, e a minha premissa é que eu tenha um filantropo local que faça um co-investimento comigo. Aí a gente monta uma parceria de um co-investimento e eu saio para captar naquele território. Empresas, pessoas físicas e tal. Como tem alguém de lá, um empresário de lá, reconhecido, é mais fácil trazer dinheiro, porque também tem a chancela dessa pessoa, dizendo: "Não, o movimento bem maior saiu lá de São Paulo, veio aqui, trouxe dinheiro", então ele baixa o risco do dinheiro que vai colocar lá, porque o meu dinheiro também está lá, e a gente faz toda a governança e todos os aportes e monitora os resultados. A gente está fazendo uma primeira no Ceará, que a gente já está aí crescendo, então a gente tem parceiros financiadores, a gente tem parceiros estratégicos no campo para nos mostrar os maiores caminhos e delimitar territórios. A gente vai fazer em 3 territórios lá. A gente já tem um family office que está na coalizão e a gente tem 2 empresas chegando. Então também viram multi-stakeholders de dinheiros, né? São muitos dinheiros misturados, o que a gente acha que pode ser uma experiência muito interessante de aí sim realmente um policapital. A gente tem 2 organizações que estão vindo só com a expertise técnica, para a gente fazer uma mudança um pouco mais ampliada. A gente tem uma começando aí em BH, que foi até que você foi no evento, né? Ela está tomando forma. Eu vou estar aí em BH a semana que vem e ela está tomando mais forma. E a gente tem um outro formato parecido, mas que também com recurso territorial na Bahia. Então, eu acho que esse é uma forma também de destravar recurso filantrópico que não está na mesa, sem precisar convencer ninguém, com a mão na massa já. É. Dizer, olha, traz esse recurso que nós estamos fazendo isso aqui do lado da sua casa, do lado da sua empresa, no seu estado, que Uhum. aí eu acho que a pessoa a fazer mais.
Maravilhoso, até porque ia ser a minha próxima pergunta para você, mas você já respondeu. Porque vocês têm atuação nacional. E quando você Sim, fala de um problema, ele pode ser solucionado de diversas formas, inclusive por causa da região. Você deve ver muito esse contraste. A gente tem regiões aí que precisam muito mais do que outras. E aí, ter esses parceiros locais também é essencial para que se encontrem as melhores soluções, não é isso? Eu ia te perguntar dessas parcerias locais, como que elas, como é que vocês selecionam, como é que vocês encontram, é bem por esse caminho, entendendo a realidade de cada território, né? exatamente. Entendendo a realidade de cada território, conversando com as lideranças locais mais reconhecidas, né, que têm um trabalho reputacional, inclusive no território, de bastante credibilidade, e pedindo para elas nos ajudarem nesse reconhecimento local, nesse levantamento de dados e nesse diagnóstico inicial de como seria melhor a nossa atuação. Porque, Silvia, por mais recurso que a gente coloque, são recursos limitados, a gente tem recursos muito limitados, e eles precisam gerar a melhor transformação, mais eficaz e mais eficiente, né? Então, assim, quando você está no território e tem soluções locais que estão sendo experimentadas e que precisam só de uma alavanca para potencializar, e aí eu não estou dizendo só em escalar, mas estou dizendo em, às vezes, replicar modelos, replicar aprendizados em outras organizações pares, que às vezes só com a troca dos aprendizados pode alavancar o seu resultado. Isso é muito precioso para o território. Mas aí entra a história da forma que eu te falei, que eu acho que é o grande diferencial do bem maior, é entrar com, obviamente, com o que a gente leva de expertise, mas com o respeito da escuta, com o respeito da solução que já funciona lá com a gente, eu sou a gente, e que só precisa, às vezes, de alguns ajustes para aquilo poder crescer e desenvolver no território. A ideia, inclusive, Silvia, é que a gente vá por um tempo limitado, desde o primeiro dia zero, todo mundo sabe. Nós vamos ficar aqui 2 anos, 3 anos, e aí essa comunidade local siga na sustentabilidade daquele trabalho. Então, também é uma forma de compromisso com o recurso local, com o poder público local. No caso do Ceará, tem 2 prefeituras interessadas em, por exemplo, nos territórios que a gente for atuar, eventualmente, levar recurso público para melhorar a iluminação desses bairros, para melhorar a mobilidade do bairro. Porque quando você chega com recurso privado e fala: olha, eu estou fazendo algo que num lugar que você esqueceu, meu amigo, você mexe também ali com o poder público. Essa exatamente ia ser a minha próxima pergunta, porque você falou aí, a gente não pode deixar tudo para o poder público, para o governo, vem aí a eleição, e eu ia te perguntar, porque algumas questões vocês batem diretamente com responsabilidades do poder público, né? E a gente está falando de um ano de eleição, que, por exemplo, fica tudo meio suspenso, daqui a pouco tudo pode mudar. Como é que fica essa relação que está sempre mais instável do que com o segundo setor, por exemplo, do que com as organizações, né? Como é que vocês trabalham isso? Então, na verdade, as organizações, como a gente chama de nível nacional, como, por exemplo, o Todos para a Educação, o Pacto contra a Fome, organizações que estão olhando para advocacy, mudança de leis, organizações da infraestrutura do setor, né? Todas elas têm ali um planejamento para transições de governo, né? Então, para fechar com um e manter os projetos com o próximo nos territórios, nos municípios que eles atuam. Então, a gente, por exemplo, no Todos para a Educação especificamente, a gente financiou nas últimas eleições uma coisa que se chamava caravanas da educação. Então, o Todos capacitou em todos os estados brasileiros e Distrito Federal futuros gestores públicos ou candidatos a deputado estadual e federal no que estava sendo feito no Brasil e no que eles estavam ter atenção. Então, foi uma caravana maravilhosa. Quando eles se elegeram, eles já sabiam do que o todo estava falando. E esse foi uma coisa que a gente financiou, porque a gente entende, por exemplo, que isso é game changer. É. Mas é muito difícil você botar dinheiro de filantropia nisso, porque você não tem o número do quanto você mudou, a fotinho da criança, etc. Do outro lado, a gente tem organizações menores
que trabalham em territórios aonde tem influência de política pública ou não tem. E aí a gente tem trabalhado muito de perto, alertando, dizendo: olha, está mudando. O que, que pode mudar no seu trabalho? O que, que pode impactar no seu trabalho? Qual é a condição que você tem aí? E, e a gente tenta ajudar tecnicamente como encaminhar. Mas a gente não trabalha em absoluto com nenhum partido, com nenhum governo diretamente. Uhum, A gente não faz nenhuma parceria que dinheiros se misturem, tá? Em hipótese alguma, quer dizer, quando eu falo, por exemplo, agora do Ceará, serão contratos paralelos. Se o município quer ir lá ajudar aquele território que a gente está, maravilhoso, mas é um acordo de cooperação, não uhum, tem recurso envolvido, entendeu? tá. Porque eu acho que exatamente a beleza desse lugar, do exercício da cidadania e da compreensão do quanto o recurso filantrópico ou de investimento social privado pode fazer a diferença é independente de quem está no poder, se é direita ou esquerda, principalmente num país e num mundo polarizado como a gente está. Então, Claro. eu vou sentar com quem estiver lá, Silvia. É, Direita, esquerda, meio, branco, preto, asiático, alto, baixo, porque o meu negócio é o Brasil. O meu negócio não é o partido. Então, essa é uma compreensão que a gente tem que ter até para não entrar em lugares espinhosos que é, possam travar recurso filantrópico. sim, maravilhoso e inteligente, né? É estratégico ter esse posicionamento acima de tudo, né? É, o que é bacana de falar assim, às vezes conversando, mais abertura, né? É porque às vezes as pessoas olham para o movimento como a gente e falam assim: ah, pega dinheiro daqui, põe dinheiro É. aqui, mede, manda o relatório, presta contas, a Deloitte audita, fecha, faz o relatório de atividades. Quando a gente fala do mundo de conexões e articulações e oportunidades, a gente passa a ter a dimensão do trabalho, né? É. O que nos dá muito orgulho de poder estar junto com dezenas de outras organizações como a gente, que estão fazendo um trabalho mais sistêmico, de olhar maior, estratégico e tal. Carol, uma vez eu li um depoimento seu falando que o terceiro setor é feito de pequenas vitórias diárias. Definitivamente é isso, né? É um trabalho de formiguinha, como você tem mostrado aqui, e os desafios são imensos. O que te motiva? O que não te fez sair dessa área? E quando você bate ali em vários locais, que eu imagino assim, as entraves que vocês devem encarar, ou então esses filantropos que não têm essa consciência, que dá aquela vontade de sacudir, tem horas, né? O que não te faz desistir? Bom, primeiro eu acho que são os meus valores, né? Quer dizer, eu não posso dormir enquanto eu não souber que o meu pedaço, Carola, eu estou fazendo, né? Então, essa coisa de realmente entender que cada um tem um papel nessa vida, e não veio o mundo a passeio, e eu acho que eu vim com uma vocação aí que eu recebi, eu sou uma mulher religiosa, então eu acho que o Espírito Santo me deu a chance de poder dizer sim, né, para essa vocação e acho que primeiro é uma coisa muito pessoal, né? Segundo, eu acho que é uma coisa de que quem trabalha no setor e conhece os rincões desse país e tem amigos e conhecidos dos mais diversos lugares desse país, das formas mais diferentes de vida, é, é mordido por uma cobra, Silvia, que É. fica difícil você encaixotar em São Paulo, num bairro tal, fazendo um trabalhinho assim. Então, acho que essa cobra me mordeu e eu fui envenenada por ela, né? E terceiro, eu acho que é esse lugar hoje, né, de poder dizer: olha, eu fiz essa opção lá atrás, que não foi uma opção tão intencional, a Liga cruzou a minha vida, e entender que eu tenho muito para colaborar, do meu tamanho, na minha pequenez, porque eu tenho muito para aprender. E não me faz largar as pequenas vitórias de todo dia. Quando eu recebo uma ligação de uma organização social
no interior do Pará e que diz: Dona Carol, a senhora não sabe. Sabe aquele pitch que a gente treinou? A gente fez com o prefeito e a gente conseguiu uma verba para reformar a praça aqui. E agora as crianças todas que estavam lá naquele manguezal que a senhora viu nojento, estão na praça brincando num parquinho. Cara, eu fiz meu trabalho esse ano, tá tudo certo. Missão cumprida, né? Você vai dizer, ah, mas uma praça no interior tal. Gente, nós estamos falando de gente. Então, assim, eu amo gente. Os encontros mudaram a rota da minha vida. Então, o que não me faz desistir são as pessoas, com certeza, são as pessoas. Maravilhoso. Eu estou muito feliz que vocês estão chegando aqui em Minas, em BH, né, no nosso último encontro. Você está falando que está voltando, então isso me deixa muito feliz, mas a vontade mesmo é de ver vocês assim, por todo o Brasil, como vocês têm feito, que cheguem cada vez mais, que expandam aí cada vez mais esse trabalho, porque vocês movimentam todas as esferas, está todo mundo junto, e é isso que vocês mostram. Não são trabalhos isolados, vocês cutucam aí, ó, todos os lados e fazem realmente acontecer, né? Quem quer conhecer, quem quer apoiar, quem quer saber mais do movimento, as organizações, claro, né, tem todo esse papel aí que você já mostrou, mas as pessoas, assim como eu, quem está escutando a gente, como que também pode contribuir e acrescentar aí no trabalho do movimento? Olha, tem lá o site, né, www.movimentobemmaior.org.br. O meu e-mail está à disposição, eu sou a Carola, @movimentobemmaior.org.br. Tem lá o e-mail da equipe no site, que às vezes é mais rápido que o meu, que às vezes eu sou meio lerda para responder, eu respondo todo mundo, mas eu sou meio lerda. Tem as redes sociais para nos acompanhar, né? Movimento Bem Maior, @Movimento Bem Maior no Instagram e no LinkedIn. Eu acho que para quem tem interesse no assunto, a gente tem uma newsletter no LinkedIn que chama Radar MBM, que é muito bacana. A gente conta histórias de sucesso, a gente traz aí entrevistas com as pessoas que estão falando sobre o assunto, desde filantropos até pessoas de fora do Brasil que têm interesse no assunto, traz um pouco sobre metodologias que a gente tem usado e estudado. Eu aconselho a assinar a newsletter, ou a do Bem Maior pelo site, ou a do LinkedIn, que chama Radar MBM. E queria te agradecer demais, porque eu acho que, assim, cada dia mais a gente vê uma sociedade civil no Brasil pulsante, vibrante. Eu sou uma pessoa otimista no país, com todas as dificuldades que a gente tem, com todos os percalços, com todos os noticiários que a gente se envergonha muitas vezes. Eu, graças a Deus, trabalho no país que dá certo. E trabalho com pessoas que acreditam no país. E tem uma legião de pessoas nesse país trabalhando para esse país dar certo e para a gente poder viver num país com menos desigualdade e com mais justiça social. Então, eu tenho assim, às vezes eu sento com meus amigos e eles falam assim: mas que mundo você vive, hein, Carola? Eu falo, putz, eu vivo no mundo que dá certo desse país. Acho que vocês estão no mundo Exatamente. errado, gente. Vem para minha turma que o povo aqui está trabalhando para funcionar. Então é nisso que eu me apego e é nas vitórias de todas as organizações sociais desse país e na generosidade dos filantropos e filantropas desse país que enxergam valor nisso. Então, o meu mundo dá certo aqui. Maravilhoso, eu escuto muito isso também. Gente, que mundo você vive? Eu falo, eu vivo num mundo rodeado de gente boa. Não à toa, o nome que eu dei, né, para o podcast, que está virando a plataforma também, é na boa, é isso. É de gente boa que eu tenho por perto, de bons exemplos. Eu falo, olha, a metade do meu copo está sempre cheia, né? É, porque não é que o mundo é fácil, né? Não é que a vida da gente seja simples, não é que. Mas o que a gente faz é para melhorar, É então tá tudo isso. certo. É. Te agradeço muitíssimo por essa conversa, que a gente tem inspirado mais pessoas a partir para ação também, que conheçam um movimento bem maior. E vindo aqui em BH, dar notícias de novo para a gente comer um pão de queijo. Dom, maior prazer e, assim, só queria deixar um recado que é assim: gente, pequeno ou grande, a gente tem que olhar para o lado, olhar para as pessoas e fazer o que está no nosso alcance. Não É. pensa: "Ah, eles fazem muito grande", não, a gente faz pequenininho, é um monte de pequenininho que vira grande. Silvia, muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com você, vou precisar de você aí. Com certeza, conte comigo. Obrigada. Obrigada mais uma vez. E você gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e canal no YouTube e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhar com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também no meu Instagram.
você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo e até o próximo episódio.